Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para o segundo domingo da Páscoa. Domingo este que está dentro da oitava da Páscoa e é também conhecido como Domingo da Divina Misericórdia. Não é à toa que por esse motivo nós podemos sim e devemos focar na ação misericordiosa de Deus em todas as reflexões que fizermos neste domingo. O texto deste domingo se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 32 até o 35. Mas antes de fazer a reflexão do texto e ler ele, eu quero bendizer ao Senhor pelos 19 mil inscritos aqui do canal e pedir a você compartilhe esse vídeo com mais pessoas e se inscreva também para que até o final do ano nós consigamos bater aqui a meta de 30 mil inscritos. Eu conto com sua ajuda, tá bom? O texto diz assim: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. Amados irmãos e irmãs, já quero começar, perdão pela sinceridade, a destruir uma visão um pouco romantizada que nós podemos ter do aspecto da igreja primitiva. Isto porque o livro de Atos dos Apóstolos ele foi escrito pelo evangelista Lucas. E quando a gente lê esse texto, dá a entender que parece que não existiam problemas na igreja primitiva, de que não existiam contendas, divisões, etc. Mas quando nós vamos ler as cartas de Paulo, nós vemos que sim, quantas e quantas vezes Paulo fazia inúmeras correções pastorais e doutrinárias para o povo daquele tempo. Então não achemos que era tudo mar de rosas. No entanto, Lucas ele traz uma perspectiva extremamente espiritual e também o sonho de Deus para aquilo que é a realidade da igreja. Deus sonha isto para a nossa igreja. Então olhar para esse texto é muito mais do que olhar para o agora, mas sim dizer, é isso que Deus quer. Vamos batalhar para se tornar aquilo que Deus sonhou. Tudo bem? E aí vamos lá. Nós estamos aqui vendo a primeira parte do texto que vai falar que a multidão era um só coração e uma só alma. Ora, nós estamos ainda aqui nos primeiros passos que a igreja primitiva dava em se distanciar do judaísmo. Por esse motivo, a gente tem que voltar no tempo e tentar entender para o povo daquele tempo o que significava coração e o que significava alma. O coração era tido como o centro de todo ser humano. Era, por exemplo, do coração que vinham as decisões. Era o coração que seria meio que o órgão vital, o centro da realidade do ser humano. Até mesmo alguns levavam a crer que era o coração que pensava. Então a gente sabe que não é bem muito assim que a coisa funciona hoje, né? Então pensa comigo, quando o texto diz eles eram um só coração, é porque as suas decisões eram as mesmas. Eles pensavam de modo bastante similar. Então nós vemos aqui toda uma conotação de unidade. Em contrapartida também fala que eles eram uma só alma. E vamos lembrar agora de um cântico litúrgico, né? Na verdade uma oração, geralmente recomendada para o momento após a comunhão, que é aquela oração que é alma de Cristo. Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, enfim. Se você ver essa oração em latim, ela vai vir anima Christi. Ânima é justamente a palavra, né, que nós traduzimos para o latim da palavra alma. É o ânimo, o hálito. Quando Jesus sopra, Jesus dá o hálito, Jesus dá o seu espírito, Jesus dá a sua própria alma. É essa a compreensão que nós temos. E aí, a gente recorda, inclusive, que lá em Gênesis, Deus mesmo sopra sobre o barro e dali surge então o ser humano. É esse sopro de Deus, esse ânimo, esse hálito de vida. E aí, quando nós olhamos o texto, né, que vai dizer um só coração, uma só alma, ser um só coração automaticamente fala do que eu falava das decisões. Ser uma só alma quer dizer um povo guiado pelo mesmo Espírito. Ou seja, todo mundo com os olhares voltados para Deus. Ninguém olhava talvez para a sua própria vontade, mas olhava para aquilo que Deus sonha. E aí vem a grande beleza, né? Eis o verdadeiro fruto da Páscoa.
Quando nós entendemos que de fato nosso Senhor morreu e ressuscitou, nós sabemos que a nossa fé não é vazia, e não sendo vazia, o centro da nossa existência é Jesus. Não são outras coisas. O centro da nossa fé precisa ser Ele. E o que é que faz muitas vezes uma pastoral chegar a cair, um grupo chegar a cair, uma paróquia praticamente desmoronar? É quando a gente para de olhar para o Senhor e começamos a colocar as nossas vontades. Então é como se fosse assim, aspas, tá certo? Eu sou guiado pela minha própria voz, pela minha própria alma, pelo meu próprio querer. Aí fulano também com o seu próprio querer. Então existem várias almas aqui. Então não é só um coração e uma só alma, mas é cada um com o seu coração e cada um pela sua própria alma. É o oposto que está colocando-se aqui em Atos dos Apóstolos. Isso é o avesso da Páscoa. Porque só faz sentido, amados irmãos e irmãs, nós colocarmos o nosso próprio coração e o nosso querer como centro se Jesus não estivesse mais aqui. Mas nós cremos e professamos que Ele ressuscitou. Nós cremos e professamos que Ele está no meio de nós e que Ele não nos abandona. Então para de colocar a tua vontade no centro. Para de colocar no aspecto religioso, familiar, enfim, você no centro da história. É Cristo que precisa estar no centro. Mas, além disso, também vai dizer que eles colocavam tudo em comum. Como eu já falei, é uma visão espiritual de Lucas. Mas vamos fazer uma ligação, uma linkagem com a Páscoa. Amados irmãos e irmãs, para refletir que somente alguém que entendeu o verdadeiro sentido da Páscoa é capaz de colocar tudo em comum. Por que José Lucas? Simples. O que é a Páscoa? Passagem. Mas o que é que nós celebramos nessa Páscoa? Nós celebramos que o Cristo morreu e ressuscitou. A morte de Cristo não é uma morte só focando no sofrimento, mas é uma morte doação. E quer queira que não, a ressurreição de Jesus ainda continua sendo uma vida doada, porque Ele ressuscita para também estar para sempre conosco, para ser para sempre o nosso intercessor, para ser para sempre o nosso juiz. A vida de Cristo é uma eterna doação. Amados irmãos e irmãs, quando eu entendo a Páscoa, eu entendo que a minha vida só faz sentido doando-me para os outros. Então, é um outro elemento que nós começamos a perceber. É preciso doar-me. A minha vida só faz sentido quando eu me engajo, quando eu me dou, quando eu realmente luto para ganhar sentido, para entender aquilo que Deus sonhou para mim antes de qualquer coisa. Depois, ainda vai nos dizer aqui o texto o seguinte, versículo 33. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição. Então a gente agora foca na palavra testemunho. E aqui diz que eles davam testemunho com sinais. O que é um sinal? Não é como uma seta. Ela não aponta para ela mesma, mas ela aponta para algo. É quando eu aponto aqui para a cruz. Você não deve focar no meu dedo. Você foca aonde meu dedo está apontando. O meu dedo é apenas um elemento qualquer que teve que aparecer aqui de modo aleatório. Foi apenas uma ferramenta, foi apenas um canal que te ajudou a enxergar a cruz. E aí eu faço uma pergunta para você, não é? Quais são os sinais que, inclusive, confirmam que o teu testemunho é verdadeiro? Porque, por exemplo, eu posso ser alguém, e aí a gente vê isso agora, né, na última semana, na época da Semana Santa e por aí vai, quantas e quantas pessoas postavam nos stories, versículos bíblicos, a imagem da coroa de espinhos, ou mesmo a imagem, né, Feliz Páscoa, Jesus ressuscitou e por aí vai. Mas quando a gente vai entrando mais a fundo em toda essa realidade, a gente vai percebendo, infelizmente, que as pessoas acham que os sinais para testemunhar a ressurreição de Jesus é colocar uma foto na rede social. E esquecem que a nossa vida ela é um sinal. Então a minha pergunta é, se a minha vida é um sinal e, portanto, aponta para algo, eu estou apontando para o quê? Eu estou apontando para a face misericordiosa de Deus? Eu estou apontando para um Deus que é misericórdia, já que celebramos o Domingo da Misericórdia agora? Ou será que eu estou apontando para outras coisas, ou até mesmo para mim? É uma ótima reflexão que a gente precisa fazer. E por fim, diz o texto também que ninguém passava necessidade, enfim, e os fiéis eram estimados por todos, ou seja, eram queridos, recebiam afeição, e eles distribuíam tudo. Mais uma vez aqui, essa visão da unidade da igreja. Amados irmãos e irmãs, olhando tudo isso aqui agora, eu posso dizer para vocês uma coisa bem clara. Só experimenta a unidade quem um dia experimentou a misericórdia. Sabe por quê? De modo didático. E aqui eu não vou para a origem da palavra,
eu não vou evocar uma frase de um santo, mas eu vou evocar junto com vocês o que a gente pode entender pela misericórdia. A misericórdia poderia ser encarada como um grande imã, né? A simbologia de um imã com alguma estrutura metálica, com um ferro. O imã, ele vive atraindo para si o ferro. Quando o imã se aproxima do ferro, o ferro se aproxima do imã, obviamente existe um contato tão profundo, mas tão profundo que para tirar é difícil. Assim acontece com a misericórdia de Deus. O coração de Deus é como um grande imã, que ele tem sede das nossas misérias. Ele tem sede do meu pecado. Ele tem sede do meu coração cheio de lama. Mas ele não tem sede da lama nem do meu pecado. Ele tem sede deste coração, que talvez agora está cheio de pecado, que talvez agora está cheio de lama, que talvez agora está tão distante de Deus. Porque ele tem sede de cada um de nós. Basta eu, como eu pego um ferro e aproximo-me do imã, basta eu buscar voltar mais um pouco, que vai existir agora uma atração tão perfeita que para existir uma desunião será quase que impossível. A não ser que, é claro, eu não queira mais. E aí ele vai respeitar essa minha etapa, esse meu processo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque, amados irmãos e irmãs, só somos capazes de ser uma igreja com um só coração e uma só alma, se nós formos homens e mulheres misericordiados. Ou seja, homens e mulheres que experimentaram a misericórdia. Porque eu só vou entender o que é união quando um dia eu percebo e sinto e experimento a minha miséria se unindo com o coração de Deus. Porque tem gente que é assim. Eu não vou me unir com fulano de tal não, fulano de tal não presta. Quando eu um dia me uno ao Senhor, eu digo, nossa, ele se uniu a mim que sou tão pecador. Quem sou eu para me achar superior dos outros e por esse motivo não querer me unir com os outros? Porque Deus, sendo Deus, olhou para mim, se uniu a mim, eu agora também preciso ser um só coração e ser uma só alma. Somente uma igreja que experimenta a misericórdia é capaz de ser uma igreja da misericórdia. Somente uma igreja misericordiada é capaz de agir com misericórdia, de ser misericordiosa, né? E de ser uma promotora, né? Uma testemunha da misericórdia de Deus. Espero que vocês tenham gostado, amado irmão e irmã, desse estudo, desta reflexão. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!